horário, 2h30 da tarde. Olha, para entender o impacto político dessa declaração de Flávio Bolsonaro, a gente amplia a conversa agora com o cientista político Marco Antônio Teixeira, da FGV-AESP. Flávio afirmou em audiência nos Estados Unidos que este seria o pior momento possível para a imposição de tarifas contra o Brasil e fez um apelo para que a medida não seja adotada. Essa fala ocorre em meio à disputa de narrativas entre governo e oposição sobre a responsabilidade pelas sanções e sobre o futuro das relações entre Brasil e Estados Unidos. Marco Antônio, muito boa tarde. Que leitura política você faz dessa movimentação do Flávio? O que é que ela sinaliza para essa disputa de 2026, que a gente sabe está entre ele e Lula? Oi, oi, oi. Opa. A gente teve só um probleminha no áudio. A gente já vai... Opa, Agora sim, deu certinho. Eu achei que o problema era aqui, mas foi aí. A gente continua agora. Muito tá obrigado. comigo o problema. Acontece. Rafael, obviamente que, por mais que se possa imaginar que a fala não foi politizada, o componente da ida do Flávio aos Estados Unidos é político, tá? Ele colocou isso na agenda eleitoral, assim como a campanha do presidente Lula coloca na agenda eleitoral também a ida dele como uma forma, primeiro, né, de atravessar as negociações, e segundo, né, de tentar reiterar e colocar no Flávio a pecha de entreguista, né, de alguém que não defende a soberania ou não defende os interesses do país, né? Então, essa ida está na agenda eleitoral, não dá para a gente negar de forma alguma, porque senão o Flávio não teria cancelado a agenda dele no Nordeste, né? Justamente porque ele precisa, nesse momento, de um fato político, e conseguiu isso, né? Talvez não com a dimensão que se imaginava, porque está rivalizando com a Copa, de um fato político que o coloque, digamos assim, numa perspectiva de quem está tendo ações positivas para o país novamente. Agora, se nós dermos passos para trás, Rafael, não dá para você dizer, tá, que a decisão desde o início da tarifa foi uma decisão política, tá? Veio do próprio governo Trump a afirmação de que as tarifas tinham a ver com o ambiente político no país no momento, tá? Sobretudo do julgamento do presidente Jair Bolsonaro junto ao Supremo Tribunal Federal, assim como a inclusão de ministros e de autoridades públicas na Lei Magnitsky, que também tinha a ver com esse processo, né? E também esse segundo momento da tarifa, né? A véspera do processo eleitoral, no momento anterior a este, que o Flávio vai aos Estados Unidos falar contra a taxação e fazer a defesa do PIX, o próprio Flávio havia feito um pedido público, né, para que se discutisse isso depois das eleições, né, porque poderia atrapalhar a eleição e, como ele afirmou recentemente, beneficiar o próprio presidente Lula. Então, é uma questão que está na agenda eleitoral e não tem como nós tirarmos da agenda, porque, queira ou não, daqui até outubro, qualquer ato político de qualquer um dos candidatos, sobretudo dos dois, né, seja do presidente Lula, seja do candidato Flávio Bolsonaro, vai ser um ato eleitoral. Então vamos ter que lidar com isso, obviamente, né? Agora, uma questão que é muito importante, Rafael, se a ida do Flávio não provocou estragos e foi um certo alívio para o empresariado, nós temos que ficar aí de olho na resposta do governo americano. Tá? O governo americano, em alguns momentos, inclusive, ele acabou piorando, né? Uma situação que o Flávio ou os bolsonaristas tentaram reparar a partir de afirmações que vieram de lá. Então, temos que esperar um pouco esse momento, Rafael. Estava vendo você aqui conversando com a Milena, Rafael, e eu, como baiano, também considero o Carnaval da Bahia o maior do mundo, não é? E digo para vocês que a gente tem um São João que é maravilhoso também, tá? Olha, então vamos continuar falando de política, que essa conversa aí vai dar confusão ainda nesses comentários, mas deixa aí o pessoal, se quiser discutir aí, eu conheço os carnavais, muitos carnavais de Brasil, e eu digo sim, Salvador tem um dos melhores do Brasil, mas eu não vou opinar qual é o melhor, porque tem muita coisa boa nesse país. Mas E falando você ainda está sendo, de você tá sendo político, um dos melhores, né? Mas a gente falando ainda de política, o governo brasileiro, no primeiro momento, havia dito que de fato não ia participar dessa audiência, até porque não queria competir com o Flávio por esse momento, essa atenção, e disse que ia se manter pelas vias diplomáticas, o que de fato tem acontecido. Ontem mesmo houve uma nova reunião entre o governo brasileiro e o governo norte-americano. Você acredita que essa via usada pelo governo brasileiro é a melhor nesse momento? E de que forma
o governo pode, então, suprimir esse discurso de Flávio, que tenta aí conseguir ter essa frente nessa discussão que, no fim das contas, não tem tanto a ver com ele, afinal, ele é um senador da República, não representa o governo brasileiro. Exato. Acho que tem duas questões, Rafael. Primeiro, o Flávio tem um passado que rivaliza com o presente. Ou seja, algumas declarações que ele deu hoje são contraditórias a declarações que ele deu no passado. O governo aproveita disso largamente, né? E quem está ou tivesse disputando as eleições nesse contexto também aproveitaria, não é? Segundo, negociação, Rafael, é coisa de diplomacia, tá? É política externa de qualquer governo, então é papel de Estado, tá? Aproveitar desse processo numa audiência pública, que é uma audiência regular, inclusive, é tentar colocar isso na agenda política. Se os papéis fossem o contrário, né, o Flávio tivesse presidente da República, o Lula tivesse candidato, certamente o Lula faria também. Tá? Não dá para a gente imaginar que alguém que está participando de uma competição política não vai precisar, aliás, perdão, não vai aproveitar qualquer lacuna possível para poder faturar algum tipo de benefício eleitoral, se ela existir. Agora, obviamente que essa é uma negociação que é de Estado e cujas decisões são de Estado, e que a diplomacia brasileira já acertou, Rafael, lá atrás, quando se esperava, inclusive, que o Lula tivesse um confronto com o Trump, né? E a diplomacia foi agindo, construindo agendas, construindo acordos, tá? E no final das contas acabou tendo uma relação que não foi tão tensa quanto se imaginava. Marco, outra questão que é muito importante da gente trazer é o quão você considera que essa ida de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos, essa fala que inclusive foi até bem recebida pelo empresariado, como você disse, que poderia ter sido bem mais grave, o quão você acha que ela pode ajudá-lo a apagar um pouco esses incêndios que ele deixou aqui no Brasil? Dois especificamente, que são os maiores, né? O caso Dark Horse e também a relação dele tempestuosa com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, mas um terceiro, que foi esse que eu citei com a Milena, também quero te ouvir, que é essa suposta falha dele com os estados. Não está viajando, não está se encontrando, tem sido aí ouvido reclamações do pessoal do PL, da falta que ele faz ali de realmente colocar um nome, dizer quem vai participar. Então, nesses três pontos, agora que essa viagem acabou, ele falou, ele vai conseguir organizar esses outros problemas? Olha, Rafael, Flávio não tem tido controle da agenda, né? Ou seja, quando parece que tudo ia se pacificar, vem o vídeo da Michelle. Tá? Quando parecia que o Flávio, dando um passo para trás, estava numa condição, inclusive, de assumir liderança e assumir um certo favoritismo em relação ao Lula, veio o caso Master. Tá? E agora eu te digo com muita franqueza, não é? Se o caso Michele não for pacificado muito rapidamente, o Flávio vai ter que gastar boa parte do seu tempo falando sobre isso. E quando ele gasta boa parte do seu tempo se justificando, se explicando, ele está perdendo tempo de fazer campanha eleitoral, de estar viajando pelos estados. Boa parte desses cancelamentos de agenda nos estados não tem a ver só com a ida dele para os Estados Unidos também. Tá? Tem a ver com a crise que o vídeo da Michelle e os desdobramentos e as implicações provocadas, inclusive por aliados dele, como Paulo Figueiredo, acabaram trazendo. Então, ele precisa ter o controle da agenda, ter uma boa coordenação, pacificar seus aliados, porque senão eles vão atrapalhá-los, vão atrapalhar a própria campanha do Flávio, e aonde ele precisa de voto, que é no Nordeste, ele dificilmente vai conseguir alavancar se continuar dividido dessa forma, e corre o risco, inclusive, como as pesquisas têm mostrado, de perder posições onde ele está bem, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, que era considerado um reduto eleitoral do seu grupo político, Rafael. E Marcos, só para a gente finalizar, como é que você acha que essa questão das tarifas, independentemente do que aconteça, a gente sabe que o governo Trump vai dar a resposta final no dia 15 de julho, está quase aí acontecendo essa resposta, o quão ela pode ser prejudicial caso essas tarifas sejam colocadas tanto para a campanha do Flávio quanto para a campanha do Lula? Olha, vai depender das implicações. Se as tarifas forem confirmadas, o governo Lula tem munição para dizer que elas vieram em obra, né, construída pela família Bolsonaro. Tá? Então, essa audiência de hoje, que reitero, é uma audiência que não é uma audiência de governo, né, ela vai servir
de pouco efeito, ou não vai servir de antídoto, não é, para poder combater, digamos assim, o estrago que as tarifas possam trazer, tá? É bom a gente lembrar, tem vídeo do Eduardo Bolsonaro defendendo a tarifa, tem vídeo do Paulo Figueiredo também falando das tarifas, não é? O próprio Flávio foi vacilante várias vezes, não é? Então, tem uma história para trás que dificulta. O melhor dos cenários para o Flávio é que a tarifa não seja implementada nesse momento, pelo menos até as eleições, não é, que foi como ele quis. No discurso de hoje, Rafael, quando ele fala este momento é o pior possível, ele deve estar se referindo ao momento eleitoral, tá? Por mais que ele fala que não quer tarifa, coisa nenhuma, quando ele fala neste momento não, porque é muito ruim, é porque ele sabe que o momento eleitoral, adicionado ao momento de uma tarifa, pode ser uma tragédia eleitoral para ele também. Marco, muito obrigado por estar aqui com a gente, acompanhando no Agora Metrópolis. Só para te avisar, a Argentina, ela virou, tá 3-2 para a Argentina contra o Egito, mas a gente continua falando de política aqui. Muito obrigado. Um abraço, tudo de bom. Olha, vamos